Amém? Ezequiel capítulo 47. Vamos mergulhar na verdade nessa noite. Amém? Ezequiel capítulo 47. Diz assim: então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida, ele me levou para fora do portão norte e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão, e enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Amém? Até aí. A gente ouve muito, diversas explanações acerca dessa palavra de Ezequiel 47, até porque o Espírito Santo ele ministra a cada um de uma forma diferente. A multiforme graça do Senhor faz, com que o Espírito Santo traga essas diversas formas de Deus falar conosco. Amém. Mas nessa noite o Senhor quer falar conosco também num nível diferente. Amém. E eu espero que você seja alcançado por essa palavra no nível que você precisa. Amém? Amém? Glória a Deus. Então Ezequiel aqui, profeta Ezequiel é levado. É interessante que a palavra diz que ele é levado de volta. E aí começa todo o processo. Tudo começa com um retorno. Retornar não é regredir. Retornar para o Senhor, o bom do retorno é quando a gente traz de volta aquilo que foi perdido, ou na nossa vida, ou no nosso meio, como o apóstolo estava falando aqui da festa da dedicação, E a festa da dedicação é uma festa que tem muito a ver com isso, com esse retorno, com retornar aquilo que se havia perdido. Então você percebe que quando há um retorno, o Senhor começa a levar ali o profeta a um nível de entendimento diferenciado, e a gente vai entender isso. Amém. Muitas vezes a gente já ouviu falar do nível do tornozelo, do nível dos joelhos, a gente ouve falar do nível da cintura, e aí muitas vezes nós somos convidados a deixar o Senhor nos levar a níveis mais profundos e tudo mais. Mas eu queria que a gente meditasse nessa noite no significado do nível da cintura. Você já parou para pensar um pouquinho, para refletir um pouquinho no que significa esse nível da cintura que o profeta foi levado e que a partir dali não se media mais 500 metros ou côvados, como na sua versão estiver escrito,
mas só se passava se fosse o quê? Mergulhando. O profeta disse que naquele nível ali, no finalzinho, ele diz que aquele nível, logo lá no versículo 5, era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Como é que você está? Eu estou caminhando. Como é que você está? Eu estou caminhando. Sabe quando a gente não tem muita coisa a falar? Como o apóstolo falou aqui, quanto tempo não acontece nada de novo na sua vida? E aí às vezes você fala, estou caminhando. E às vezes é com um semblante tão pesado. Estou caminhando. Aquele cansaço expresso, muitas das vezes, na nossa face. E a gente fala, estou caminhando. Estou caminhando. Mas o profeta disse que naquele ponto ali que ele foi levado, não dava para vencer aquele rio caminhando. Somente mergulhando. E a gente vai entender o porquê disso. O porquê que no nível da cintura, só mergulhando e não dá mais para só caminhar. A gente passou uma experiência esses dias, né, Rosângela? A gente passou uma experiência tremenda, eu nem sabia o que estava me aguardando. E a gente foi num local, né, onde havia água, claro, e era uma ilha. E aí falaram assim, vamos lá naquela ilha, é bonita, a água é transparente, e aquela coisa toda, né? Aquele lugar convidativo. Mas aí quando a gente chegou no lugar, você tinha que chegar lá na ilha caminhando. E aí o nível lá era diferente. Você entrava em cima e ele ia descendo, né? Então teve alguém aí que ficou com pavor quando entrou, né? Ai meu Deus, ai meu Deus, vai me afogar. Ai meu Deus. Né? Ficou desesperada quando entrou. Eu falei, vamos embora, né? Já estou aqui, né? Não estou na chuva para me molhar não, mas já estou na água, não tem mais para onde correr, já entrei. E aí, claro, com nojo, com nervoso, mas a gente tem que vencer, né? Aquelas algas agarrando lá na gente, ai, sai daqui. Mas fomos. E literalmente você tinha que vencer aquelas águas ali para você chegar aonde você queria chegar. Graças a Deus, quando chegamos do outro lado, tinha sombrinha, tinha árvore, tinha tudo para a gente ficar ali, né, na sombra mesmo, literalmente. Porque o que a gente passou ali, o lugar era bonito. Mas é aquilo, né? Coisa boa tem um custo. Né? Quer desfrutar de coisa nova, tem um custo para você. Né? E aí a gente teve que vencer aquilo ali. Graças a Deus que aquele lugar ali dava para caminhar. Porque se tivesse que nadar, eu seria a primeira a ficar. Graças a Deus dava para caminhar. Mas não foi assim. Ezequiel não estava na ilha do japonês, entendeu? O lugar que nós fomos foi a ilha do japonês. Ezequiel não estava na ilha do japonês. Ele estava literalmente no rio de Deus. E no rio de Deus o negócio é profundo. Então Ezequiel, ele é levado ali. E eu disse para você que a gente ia meditar nesse nível da cintura. Por que no nível da cintura não se dava mais para caminhar, mas só mergulhando? Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios capítulo 6 é um texto muito conhecido da maioria dos servos do Senhor, né? Fala das armaduras do Senhor. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 17. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus,
a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. E vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés, com a proteção do evangelho da paz, é o evangelho da Shalom, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, querido, quando as águas chegam no nível da cintura do profeta, as águas chegaram ali no nível da verdade. Porque a verdade, ela deve nos cercar. Nós devemos estar atados na verdade. Né? O cinto, ele tem uma função de trazer segurança. Você não coloca um cinto por enfeite, né? A gente até tem hoje aqueles fininhos, tudo, né? Mas quando você usa um cinto numa calça, né, que foi a primeira utilidade dele, ele é para trazer segurança. E para com Deus, segurança só se tiver debaixo da verdade. Amém. E é interessante, porque, poxa, era um profeta. Era um profeta. E aquele profeta, ele foi sendo levado nível após nível. Aquele profeta teve aquela experiência. Por quê? Porque o profeta, ele também precisa de conhecimento, né? Profeta sem conhecimento, ele vai ter a unção, mas ele vai ter o quê? Toda a chance de não conseguir interpretar aquilo que Deus quer falar. Porque tudo aquilo que Deus traz vai estar alinhado à palavra dele. Aquilo que não está alinhado à palavra dele, pode saber que não vem da parte do Senhor. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus de verdade. Amém? Então o profeta, ele tem que ser o quê? O profeta, ele precisa se submeter a um mestre. Ele precisa aprender. Ele precisa conhecer. Então até o profeta precisou passar por aquela experiência. E a gente pensa, poxa, mas profeta? O profeta é a pessoa que ouve Deus o tempo todo. O profeta, ele traz as coisas de Deus para mim. Se o Senhor deu essa experiência ao profeta para ele entender algo e poder passar algo, você imagina a experiência que ele quer te dar. Então, o Senhor usa ali a vida de Ezequiel para falar até hoje da importância de nós estarmos nesse nível da verdade. Quando você chega no nível da verdade, não pode mais medir. Prestou atenção nisso? Quando ele chegou no nível da verdade, ele falou assim, dali em diante não podia mais medir. Sabe por quê, queridos? Porque a verdade, a gente não consegue caminhar nela escolhendo. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu quero, isso eu não quero. Isso eu aceito, isso eu não aceito. A verdade, só você mergulhando. Só mergulhando. Sabe, não dá para caminhar. Porque quando você caminha, você escolhe o caminho que você quer andar. E tem determinados momentos na sua vida que você começa a querer pegar alguns atalhos. Começa a querer acelerar o processo. Começa a querer chegar primeiro, né? Uns se perdem no meio do caminho. E tudo acontece num caminho. Mas quando você chega nesse nível da caminhada que você dá de encontro com a verdade, só mergulhando. Você tem duas opções quando você chega nesse nível. Preste atenção que o Senhor usou um profeta com quem ele estava falando e usando.
Mas ele usa um profeta e mostra para ele. Ele estava dentro do rio. E esse rio, ele fluía do trono, né? Ele fluía lá do templo, da casa. Ou seja, ele não estava fora, ele estava dentro. Mas ele estava andando nesse rio. E andando na nossa caminhada, a gente atinge alguns níveis na nossa caminhada, né? Hoje você nasceu no Evangelho de uma forma, hoje, com certeza você está de outra, creio eu, né? Porque a gente vai crescendo na nossa caminhada. É necessário desenvolver a salvação. Então a gente vai crescendo nessa caminhada. Só que chega um momento onde o Senhor, ele traz um nível diferenciado para aquele profeta. Nessa caminhada, aquele profeta lhe deu de encontro com as águas que ia até os tornozelos, ele deu de encontro com as águas que ia até o joelho, e ele deu de encontro com as águas que ia até a cintura. E foi como se naquele momento ele fosse paralisado. A gente não tem um relato, né? Mas imagino eu que de repente é perguntado assim para Ezequiel: e aí, Ezequiel, o que você faz agora? Vai ou fica? O que você faz agora? Agora, Senhor, o negócio está exigindo muito. Vai ou fica? Senhor, agora eu vou ter que... Vai exigir mais de mim. Vai ou fica? Aleluia. É desse jeito. Vai ou fica? Ou volta ou mergulha. Não tem outra saída. A única saída para o profeta ali era ou volta ou mergulha. Porque quando você dá de encontro com a verdade, ou você rejeita a verdade, ou você mergulha na verdade. Não dá para caminhar à beira da verdade. Não dá para ficar medindo mais a verdade. Não dá. Não, eu vou ver até onde vai dar isso aí. Vai ficar vendo. Vai morrer afogado. Porque só mergulhando. Não tem como medir. Não, eu vou medir, eu vou fazer os meus cálculos. Não, eu estou pensando. Ou mergulha, ou volta. Não podia vencer aquelas águas apenas caminhando. Caminhando, o Senhor te permitiu chegar até hoje. Até hoje você chegou aqui caminhando. Não é isso? Até hoje você estava caminhando. E hoje você tem a opção de fazer uma escolha na sua vida. Ou eu continuo a minha caminhada, ou eu mergulho. Mas saiba de uma coisa: no nível da cintura, só mergulhando. Quer caminhar? Pode caminhar nos outros níveis. Pode ficar no nível do joelho, pode ficar no nível do tornozelo, pode ficar, se for uma escolha sua, né? Eu não desejaria essa escolha para você. Mas no nível da verdade, só mergulhando. Sabe por quê? Porque nesse nível não se brinca. Nesse nível, se você escolher brincar, você corre o risco de morrer, literalmente. Ninguém fica brincando numa água que só serve para mergulho. Já viu quando você faz um passeio a barco, onde eles param num determinado lugar dali, que ali é o lugar, né, do mergulho? Quem não sabe mergulhar não vai brincar ali. É verdade. Não vai tentar a sorte. Senão vai morrer. Entende? Esse nível que o Senhor levou o profeta a conhecer, ou ele andava alinhado com o que era exigido para aquele nível, ou ele ia morrer se ele quisesse brincar. Não, eu vou ficar aqui, eu não sei nadar não, mas eu fico. Não sei mergulhar não, mas eu fico. Né? Afinal de contas, eu tenho uma palavra sobre mim, que as águas, elas não vão me submergir. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida. E aí, às vezes, as pessoas, para fugir daquilo que Deus está pedindo de nós,
A gente quer inventar de tudo que a gente já ouviu na vida, quer fazer uma salada e quer dizer, não, é porque eu ouvi algo, é porque Deus me disse alguma coisa e o Senhor está ali exigindo de você. E aí? Aleluia. E aí? Olha o cordel de medir lá. Ai, Senhor, mede só um pouquinho mais. Não, querido, agora só mergulhando. Aleluia. Amém. Você viu, sabe, assim, a situação que Deus colocou o profeta? Você imaginou a situação que Deus colocou hoje? Deus te coloca em situação? Sim. Deus coloca a gente na famosa saia justa que a gente fala? Sim, sabia? Porque às vezes a gente pede coisas para Deus, mas a gente não imagina como Deus vai fazer para realizar aquelas coisas que a gente pediu. É verdade. E aí o Senhor vai e nos leva e fala, e aí? E aí? Tenho eu a realizar na sua vida. Mergulha ou volta? É assim. Mergulha ou volta? Na nossa caminhada, como eu falei, o Eterno ele vai nos permitindo chegar a esses níveis. Por quê? Porque nós temos, até na face da nossa vida, a gente tem os níveis de desenvolvimento nosso. Então, Deus não quer que nós venhamos morrer. Ao contrário, quando nós iniciamos esse culto, uma das palavras que foi dita foi sobre o tempo de vida que o Senhor tem para cada um de nós. Deus não quer que você morra antes do seu tempo. Às vezes a gente está com medo de morrer, às vezes a gente sente algumas coisas. Deus não quer que você morra antes do seu tempo. Deus quer que você cumpra o propósito que Ele tem para com a sua vida. Mas o propósito que Ele tem para com a sua vida não vai ser somente até onde você chegou. Porque até onde você chegou, você já chegou e se cumpriu. Ainda não? Quem tem promessa do Senhor aqui? Amém. Tem? Amém. Se você tem uma promessa da parte de Deus que ainda não se cumpriu, é porque os níveis que você passou foram processos que foi necessário você passar. Mas existe um nível da parte de Deus para você, para que essa promessa venha se concluir, para que você esteja apto a receber essa promessa sobre a sua vida. Deus, Ele faz promessa, mas Ele não entrega a promessa de qualquer jeito. É verdade. Ele faz a promessa, mas Ele não vai te entregar de qualquer jeito. Amém. Isso vai depender de mim e de você. A palavra do Senhor diz que houve vários homens de Deus que morreu sem a promessa ser cumprida. Será que o erro veio de Deus? Será que Deus é um Deus mentiroso? Ou será que faltou algo na vida desses homens para que eles estivessem na condição de? Não é isso? Deus não mente. Eu não creio num Deus mentiroso. Eu acredito que todos nós que estamos aqui não acreditamos num Deus mentiroso, senão a gente não estava aqui. Quem vai adorar um Deus de mentira? Nós não estaríamos aqui. Mas o Senhor quer que você chegue na condição de. E na condição de existem muitos, como é que a gente fala? Muitos requisitos da parte de Deus. Deus não nos dá nada de qualquer jeito, porque o reino dele é muito precioso. Quando o Senhor, Ele leva o profeta no nível do mergulho, Ele também quer mostrar ali para o profeta e para você também nessa noite um outro nível. Sabia? Amém. O nível da cintura é o nível da verdade. Nesse nível, só mergulhando. Mas quando você mergulha, você alcança um nível que chama o coração de Deus. Sabe, você alcança um nível que Deus olha assim e fala: agora eu não rejeito. Sabe por quê? Porque você desce. Aleluia. Quando você mergulha, você desce. Amém. E quando Deus, Ele chama o homem para mergulhar,
É porque Ele quer que o homem desça. Então, quando você chega à verdade, você precisa abrir mão de outros níveis que você chegou para que você possa descer. Porque a verdade, ela exige humilhação. Orgulho e verdade não se combinam. Nesse nível, querido, só os curados e libertos adentram. Amém. Caso contrário, eles não aceitam descer. Quem não é curado, quem não é liberto, não aceita descer. Não aceita se humilhar diante do Senhor. Entendeu? Quem não é curado, não é liberto, não consegue mergulhar. Às vezes você sabe nadar, mas você não consegue mergulhar. Por quê? Porque existe um processo que ainda precisa acontecer dentro de você, de cura, de libertação, né? Algo que você já vivenciou, que às vezes você sabe, mas você não consegue. Agora, quando você está curado, quando você está liberto, você vai. O medo não te aprisiona mais. As feridas do passado não conseguem te vencer mais. Nada. Nada consegue te vencer mais. Porque você decidiu mergulhar na verdade do Senhor. Você decidiu descer. E descer para com Deus é o maior nível onde nós podemos chegar. Sabe por quê? Quando Deus quis falar a alguns homens, Ele mandou esses homens descer. Um texto muito conhecido que a gente usa é quando o Senhor vai lá e fala com o próprio Jeremias, né? Desce na casa do oleiro. Desce. E ali eu falarei contigo. Desce, mergulha, que eu quero falar com você. Desce e ali eu falarei contigo. Depois Yeshua, lá na frente, ele manda também um homem descer. Vocês lembram? Tem um homem muito importante também lá na frente que Yeshua manda descer. Zaqueu. Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu. Que convém eu repousar na tua casa hoje. Quero falar contigo. Quero falar contigo. E depois que Yeshua fala com Zaqueu, Zaqueu sai dali, calma aí, deixa eu devolver logo tudo. Deixa eu mergulhar nesse negócio. Talvez hoje seja um dia que o Senhor preparou para você, para também falar contigo. Graças a Deus. Obrigada. Talvez hoje seja um dia que você também precisa ouvir da boca desse Deus. Dizem que quando a gente mergulha, né? Para quem sabe, aí eu digo no físico, né? Porque eu sei mergulhar no espiritual, mas no físico fica difícil para mim. Dizem que quando a gente mergulha, os ouvidos eles tapam, né? A pressão vem, porque tem muita pressão no mergulho. Só que com Deus, o processo espiritual de Deus é tão diferente que quanto mais você mergulha, mais você ouve o Senhor. Mais você ouve o Senhor. Quanto mais você desce, mais os seus ouvidos ficam abertos a ouvir a voz do Senhor, a ouvir aquilo que Deus quer. Então o Senhor, ele diz para o profeta também, Jeremias, desce que eu quero falar. E Yeshua fala para Zaqueu, um homem completamente diferente, desce que eu vou falar com você. E o Senhor falou isso para todo o povo. Todo o povo, no geral, o povo dele, é claro. Quando ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aí sim. Aí tem uns processozinhos na humilhação. E aí ele diz, aí sim, eu ouvirei do céu. Aí eu ouvirei. Senhor, o que está faltando para o Senhor me ouvir? Tem tanto tempo que eu estou clamando, Pai. Tem tanto tempo que eu estou pedindo por isso. O que está faltando, Deus? O que eu não fiz ainda? Me fala, Senhor, o que eu preciso fazer. E o Senhor fala, mergulha. Mergulha na minha verdade. Desce que eu falo contigo. Existem não vozes, voz de Deus. Existem voz de Deus que nós não ouvimos ainda. Sabia disso? As
vezes você acha que o nível que você chegou é o nível que você está ouvindo o Senhor. Mas se o Senhor quiser falar diferente com você, se o Senhor quiser falar com você numa voz que você não ouviu ainda. Sabe quando você se assusta às vezes com alguém e fala, nossa, eu nunca ouvi fulano falar assim? Deus quer te surpreender com a voz dele. Deus quer falar com você. Amém. Deus quer trazer uma voz da parte dele que você não ouviu ainda. Amém. E que você clama, muitas das vezes os seus ouvidos clamam. O Senhor nos criou de forma perfeita. Nós que fomos andar pelo caminho da imperfeição, mas o Senhor nos criou de forma perfeita. É por isso que a nossa alma clama, é por isso que o nosso espírito grita, e é por isso que muitas das vezes os nossos ouvidos estão clamando para ouvir. Aleluia. E aí você fala, mas eu já sei, por que eu estou assim? Sabe quando alguém fala com você assim? Eu ouvi isso há pouco tempo de uma pessoa que é líder, que talvez ninguém imaginaria, falaria, ué, poxa, um líder falar isso? E aquele líder virou para mim e falou assim, eu estou num buraco, eu estou necessitado. Sabe por quê? Porque o nosso ouvido, ele clama por ouvir o Senhor falar de forma que nós não compreendemos ainda. Mas você já tem Deus e você está se sentindo assim? Como assim não pode? Aí eu te recrimino e você segue aí no teu nível, tá? Segue no teu nível, que não pode. Muitas das vezes é obra do Espírito dentro de você. Porque tem mais. Tem mais. Amém. Ele é uma fonte inesgotável. Aleluia. Sabe o que é? É inesgotável, não se esgota. Nunca. O Senhor vai olhar para você, vai dizer para você, acabou, meu filho, é só até aqui. É só isso que eu tenho. Eu lembro que teve uma vez que eu e o apóstolo participamos de uma reunião e a gente foi até o líder daquele local e falou assim, tem algo mais além do que está sendo fornecido aqui? Não, é só isso que tem. Bem, se é só isso, a gente sabe que tem mais, não é só isso que a gente quer. Nunca o Senhor vai dizer para você, pastor Emerson, é só isso que tem. Ele é uma fonte inesgotável. Aleluia. Tem muito mais do que você já vivenciou. Tem muito mais do que você já ouviu. Tem muito mais do que você já aprendeu. Tem muito mais para você. Aleluia. Tem muito mais. Interessante que o Senhor, Ele leva esse profeta a esse nível, no qual Ele já está nos ministrando nessa noite, o segredo do nível da cintura, que é o nível da verdade. Mas o Senhor, Ele faz também algo com outro profeta, aonde Ele também ali usa o nível da cintura, para nós entendermos algo. Está lá em Jeremias, no capítulo 13. Vamos lá? Jeremias, capítulo 13. Jeremias capítulo 13, talvez você já ouviu também falar desse texto, que fala do cinto de linho, não é isso? Jeremias capítulo 13, diz assim, assim me ordenou Yahvé, vai e compra um cinto de linho e coloca-o em volta da tua cintura, mas não permita que se molhe na água. Então comprei um cinto conforme a palavra do Senhor, e o coloquei em minha cintura. Então veio a palavra de Yahvé uma vez mais, dizendo, levanta-te, toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura, vai ao Perate Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha.
Parti em direção ao Eufrates e o escondi ali como Yahvé havia me orientado. E passados muitos dias, me ordenou Yahvé: dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Você algum dia já meditou também nesse cinto? Vamos meditar à luz do que nós estamos sendo ministrados pelo Senhor hoje. O nível da tua cintura, o cinto, ele vai representar a verdade. E aqui o Senhor manda ao profeta pegar um cinto e esconder. E aquele cinto apodrece. Sabe por quê, querido? A verdade guardada, ela apodrece. Se você não usar a verdade, ela vai apodrecer dentro de você. Cinto é para andar na cintura. Você já teve aquele cinto que você deixou lá, ficou tanto tempo sem usá-lo que quando você foi pegar ele já estava esfarelando um pouquinho? Apodrece. Ele vai apodrecer. Então a verdade guardada, ela não serve para nada. E por muitos anos nós temos tido verdades escondidas, guardadas. Pessoas conhecem verdade, mas não passam a verdade. Pessoas conhecem a verdade, mas não usam a verdade. Ah, isso eu já sei. Olha, hoje nós estamos aqui, isso aqui não está aqui programado para falar não, tá? Mas eu vou falar. Hoje nós estamos aqui em um sábado. Desde quando eu me converti, eu leio a Bíblia. Desde quando eu me converti, eu leio na Bíblia que o dia do Senhor é o sábado. E não existe, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma escrita, nenhuma frase, nenhum texto que diga que esse dia mudou. De Gênesis a Apocalipse, não. Existe nos escritos da Igreja Católica. Que aí isso aí é outra coisa. Mas na Bíblia, que é a nossa regra de fé e de prática, não existe. Mas, até então, né? Eu lia. Mas eu não usava essa verdade. Não usava. Uma verdade escondida. Até o dia que o Senhor começou a confrontar, né? Se sabe por que não faz? Se sabe por que não faz? Se sabe por que não faz? Ah, eu sei. Eu sei, é o conhecimento, né? Conhecimento sem prática é nada. Eu sei. Não, disso aí que você está me falando, eu já sei. Sabe, não faz por quê? Verdade escondida apodrece. E aí a gente passa várias coisas na nossa vida e não vê a vida. Não vê a vida. Porque verdade escondida vai apodrecer. Mas olha, lembra que eu falei que quem mergulha desce? Sabe qual é a barreira para essa verdade? Orgulho. E a gente sabe que humildade e orgulho, eles se opõem. Ou você se humilha, ou você se ensoberbece. Eles se opõem. E continuando esse texto de Jeremias, o próprio Senhor vai explicar isso para Jeremias. A verdade, o orgulho, ela se opõe à verdade. É aquele orgulho do eu já sei. É aquele orgulho do eu conheço. É aquele orgulho do eu estudei. Mas a verdade, ela só vai funcionar na sua vida se você se humilhar. Se você quiser cair no seu nível, vai apodrecer. E olha o que diz, o que continua dizendo a palavra do Senhor. Versículo 8.
Em seguida veio a mim a palavra do Senhor. Assim diz Yahvé: eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo impiedoso e maligno se recusa a ouvir as palavras. Esse povo caminha segundo a teimosia das intenções do seu coração, e que confia e segue a outros deuses, a fim de lhes prestar culto e serviço. Ficará como este cinto, que agora já não serve para mais nada. É o orgulho que impede as pessoas de mergulhar na verdade. E eles querem o quê? Andar segundo o seu coração. Presta atenção no que nós acabamos de ler. Prestando culto e serviço no orgulho. Eles estavam prestando culto e serviço, mas no orgulho, a ponto do Senhor falar: eu vou fazer apodrecer. Prestando culto e serviço no orgulho, na mentira. Para esses a verdade não serve para mais nada, meu Pai. Sabe quando te fala assim, isso aí já passou? Para esses a verdade não presta para mais nada. Não serve mais. Mas eu estou prestando meu culto e meu serviço. Mas essa verdade não serve mais. Só que o culto e o serviço deles não vai servir para o reino de Deus. Você sabia disso? Eu sei que é forte essa palavra que o Senhor separou para trazer hoje. Mas o Senhor diz para cada um de nós: o culto e o serviço que não é feito na verdade não vai servir para nada. Amém. Amém. Yeshua disse para determinadas pessoas que estavam prestando culto e serviço: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que será? Senhor, mas em teu nome eu profetizei. Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônios. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Essa verdade sua aí, esse teu cinto, não serve para nada. Eu não vos conheço. A minha verdade é outra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existem várias verdades. Existe uma verdade. E nessa verdade, ou eu mergulho, ou eu recuo. Ou eu desço, ou eu quero me exaltar. Já viu como a gente está vivendo um tempo onde o Evangelho está sendo pregado debaixo de tanto orgulho? Já repararam isso? Quanto orgulho por aí. Quanta luxúria. Isso fere a verdade de Deus. Porque não foi isso que ele deixou estabelecido. Mas tem sido uma verdade para muitos. Não sendo verdade, se tornou uma verdade. Sabe aquela mentira que, contada por tanto tempo, repetida tantas vezes, você acaba acreditando? Não sendo verdade, se tornou uma verdade. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por que o Senhor não me conhece? Se eu estava prestando culto e estava prestando serviço. O segredo está aqui. O Senhor fala aqui. Eles querem, eles andam segundo, eles rejeitam a minha palavra, recusam ouvir as minhas palavras, mas eles caminham na teimosia das intenções do seu coração e confia e segue a outros deuses. Opa, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Por quê? Porque não era a mim que você estava servindo. Mas eu estava expulsando o demônio no seu nome? Não, no meu não. Meu nome é outro. Aleluia. No meu não. Mas
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para a gente terminar, vamos ler versículo 11 até o versículo 16 de Jeremias 13, o texto que nós estamos. Pois assim, versículo 11, pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor, a fim de que se constituíssem no meu povo para meu renome, glória, honra e louvor. Todavia, eles preferiram não me dar ouvidos, afirma o Senhor. Portanto, tu lhes comunicarás esta palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda vasilha de couro própria para guardar vinho deverá ser cheia. E se o povo te contestar dizendo, será que não sabemos nós muito bem que toda vasilha de couro como esta deve ser cheia de vinho? Será que a gente já não sabe disso? Você está querendo me ensinar aquilo que eu já sei? Versículo 13. Então tu lhe profetizarás, assim diz o Senhor, eis que eu farei que todos os habitantes dessa terra fiquem embriagados, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu mesmo os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos. Alerta Yahvé. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Sendo assim, escutai e prestai atenção. Não sejais arrogantes e teimosos, porque falou Yahvé. Dai glória ao Senhor, vosso Deus, antes que cheguem as trevas, e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que, esperando vós a luz, ele a transforme na mais densa escuridão e a reduza à noite sem fim. Meu Pai, queridos, que dia é esse? Antes que cheguem as trevas, que dia é esse que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que o dia do Senhor será um dia de densas trevas. E aqui o Senhor diz para que o profeta dissesse, e eu falo isso para você nessa noite como boca de profeta. Amém. Arrependa-se antes que você, olha o que o Senhor fala aqui, esperar eles luz. O Senhor, não foi eles não, o Senhor transformou na mais densa escuridão e a reduza à noite sem fim. O que é essa noite sem fim? É a condenação eterna. Há trevas e escuridão, choro, ranger de dente, não tem luz. É a condenação eterna. Eles estavam esperando luz. Senhor! E o Senhor, quem é você? Yeshua está lá na porta do reino. Quem é você? Eu sou aquele teu profeta. Você lembra de mim? Eu profetizava, eu falava pá. Eu falava tei. Eu sou aquele teu profeta. Você matou quantos com a tua palavra? Porque eu não mando dizer mentira. Você matou quantos? Suas mãos estão sujas de sangue. O sangue da terra está clamando. Porque a mesma palavra pode trazer vida e pode trazer morte. Quantos estão mortos espiritualmente? Porque a palavra da verdade é oculta. Apodrece, não serve mais para nada. Quem é você?
Pastor André? Deixa eu medir aí, pastor André. Deixa eu ver o nível aí. Deixa eu ver como é que está o nível aí. E aí, Jorge? Mergulhou ou voltou? Não, Senhor, mergulhei. Aleluia. Quem é você? Não, eu sou fulano. Não vos conheço. Como que o Senhor não me conhece? O Senhor não lembra de mim? Eu sou aquela que cantava Santo, Santo, Santo. Eu arrebanhava multidões para o Senhor. No seu nome eu expulsei demônios. No seu nome eu profetizei. No seu nome eu falei em outras línguas. No meu nome. Eu não vos conheço. E esperando eles luz, ele a transformou em densas trevas. Porque ou eu mergulho na verdade, ou eu vivo no meu nível. O nível, sabe como, gente, o nível dos tornozelos ali é o nível mais confortável que tem. É muito confortável. Não tem quando você põe um pezinho na aguinha assim? Aquilo vai refrescando, né? Ai, que confortável, que gostoso. Eu chego aqui, eu entro, eu sinto. Ai, que bom. Ai, não dói nada. É muito confortável. É o nível mais confortável. O nível do joelho. Deixa ele ir. A água está no joelho dele ainda. O nível do joelho é o nível da segurança. Você está muito seguro de si. Muito seguro. Eu posso. Eu posso. Virou até tema de congresso agora. Tudo quanto é lugar é eu posso. É o nível da segurança. Eu posso. Né? E aí a gente fica seguro. Sabe quando você põe a criança lá na praia, na água? Tá no joelho. Tá bom. É o nível da segurança. Pode deixar ele ali. Aí quando chega na cintura, fica mais desconfortável, né? Porque o negócio já está na minha cintura. Será que vai subir? Se chegar o nível do peito é o nível do desespero de todo mundo, né? Chegou no nível da cintura, você já tem que ficar no alerta. Você já fica alerta o tempo todo. Você não vai ficar tão confortável, você fica alerta. Porque uma ondazinha maior já te cobriu. Então você tem que ficar alerta. E aí, se exigir, você vai ter que saber nadar. Geralmente, quem não sabe nadar, ele não fica no alto mar com um nível desconfortável para ele. Porque a verdade, querido, ela vai ser desconfortável algumas vezes. Porque ela vai nos tirar do nosso conformismo, sabe? Ela vai tirar muitas das vezes do nosso conforto. A verdade, muitas das vezes, vai fazer isso. A verdade, ela é como uma espada de dois gumes. Nós falamos isso aqui hoje pela manhã. Ela penetra a ponto de dividir juntas e medulas. Você já viu uma espada penetrar em você e não doer? Você já viu uma espada que penetra a ponto de dividir, a cortar e não doer? Cortou, feriu. É por isso que a gente diz, a mesma palavra que te fere é aquela que te cura. Porque se te feriu é porque você está precisando de alguma coisa naquela área ali. Amém. Quando você ouve, já não, sabe, não dói, não é que você não liga, não dói, você, sabe, mesmo que seja uma palavra de peso, pesada às vezes para você ouvir. Como Yeshua falou com Pedro, atrás de mim, Satanás. Me feriu. Não quero mais ser seu discípulo. Me feriu. É como
como uma espada de dois gumes, a verdade. A verdade, muitas das vezes, vai te causar desconforto, sim. Porque ela vai te desafiar. A verdade é desafiadora. Ou você rompe para mergulhar, ou você fica estagnado, mas vai morrer. Porque na verdade não tem meio termo. Não tem como brincar com a verdade. Não tem como brincar. E o Senhor quer te levar a um nível onde a verdade possa cercar toda a tua vida. Lançai fora aquilo que não presta. Amém. Lançai fora o fermento. Amém. Lançai fora. O Senhor está falando isso muito forte. Lançai fora o fermento. Amém. Aquilo que estraga. Amém. Aquilo que te incha. Sabe? Lança fora o fermento. E fique sadio no Senhor. Porque um pouco mais de fermento vai levedar toda a massa. Lançai fora aquilo que vai comprometer o teu futuro. Lança fora aquilo que vai comprometer o teu futuro. Naquelas águas ali, não dava mais para vencê-la caminhando, a não ser que fosse a nado. Ou eu vou, ou eu fico. Só que, preste atenção no que o profeta falou. Não dava para vencê-la. É uma luta. Quando você dá de encontro com a verdade, é uma luta. Começa dentro do seu interior. Uma luta. É uma luta. O tempo todo. É uma luta. Meu Deus. Você começa a se sentir incomodado com determinadas coisas. Lutas internas começam a acontecer dentro de você. Você vence isso mergulhando. Amém. Só mergulhando que você pode vencê-la. Se quiser só ficar na caminhadinha, você vai ser vencido. E esperando luz, veio trevas. Você vai ser vencido. Palavra do Senhor para a tua vida nessa noite. Mergulha na verdade. Mergulha no meu rio. O Senhor está te chamando para um nível mais profundo. Não um nível de mais difícil. Um nível mais profundo. Para cercar a tua vida. O Senhor está te chamando para que você possa nadar naquilo que vem da parte dele. As águas do Senhor, essas águas sim, elas não vão te afogar. Se você passar por essas águas. Porque nem toda água vem da parte de Deus. Nem toda fonte, como até o pastor André também fez esse comentário hoje pela manhã, me veio a memória agora, nem toda fonte é limpa. Nem toda fonte é pura. Decida beber na fonte direta que vem da parte de Deus. O profeta foi levado àquelas águas, mas aquelas águas, ela fluía do trono. Ela fluía do trono. E mais à frente, ele vai falar sobre isso também. Mais à frente, mais atrás, ele fala sobre essas águas, né, também. As águas que vai trazendo vida. Aonde ela vai passando, ela vai trazendo vida, ela vai trazendo vida, ela vai trazendo vida. Porque aquilo que vem da parte de Deus, ele vai produzir na tua vida. Na tua vida. Isso não quer dizer que vai sair produzindo em tudo que está do seu lado. Ele vai produzir na tua vida. Porque quem está do seu lado ou mergulha ou não vive. Amém. Ou mergulha ou não vive. A salvação é individual. Ou mergulha ou não vive. Cada um vive no nível que decide viver. O que você não pode é se deixar aprisionar por conta de repente, pessoas que te cercam e não querem nadar. Não quer nadar, se decide com Deus. Não quer mergulhar, se decide com quem está te chamando. Afinal de contas, não fui eu que chamei o profeta Ezequiel. Não sou eu que estou chamando você nessa noite. Quem chamou veio direto da parte de Deus. O homem me conduziu. Às vezes,
nós estamos em momentos da nossa vida onde o próprio Senhor chega, estende as mãos para você e fala: vem cá que eu vou te conduzir. Senhor, mas que medo, Pai. Eu nem conheço esse rio aí, Senhor. Vem cá que eu vou te conduzir. Você vai ver onde eu vou te levar. O profeta, quando foi conduzido, ele nem sabia onde ele ia ser levado. Quando você deixa o Senhor te conduzir, Ele vai te levar a lugares que você nem imagina. Aleluia. Você nem imagina. Ele vai te tirar do nível do conforto. Ele vai te tirar do nível da segurança. E Ele vai te levar para um nível que você se assusta. Aleluia. Só que você vai estar com Ele. Existe uma diferença. Amém. Você vai estar com Ele. A diferença é essa. Se Ele está com você nas águas, o que você quer mais? Aleluia. O que vai você esperar mais se o próprio Senhor está com você? O Senhor conhece a tua caminhada. O Senhor conhece a minha caminhada. Ele está lá com o cordel de medir. Ele conhece. E se Ele fala para você: olha, eu não vou medir mais não, tá? E aí? Ai, Senhor, me dá só mais um tempinho. Eu vou sair daqui, vou naquela cadeira ali. Eu não vou medir mais não, querido. Agora não dá mais para medir. Agora você se lança ou você retorna, faz alguma coisa. Mas nesse nível, só mergulhando. Para vencer essa etapa, só descendo. Desce, desce. Desce que eu quero falar com você. Desce. Você está disposto a descer nessa noite e a dizer: Senhor, eu não sei de nada. Pai, eu achei que estava fresco o negócio. Eu achei que estava seguro o negócio. Mas eu estou entendendo da tua parte que o Senhor tem mais para mim. Você é humilde o suficiente para dizer para o Senhor: Pai, eu quero aprender mais contigo. Me conduz, Senhor. Amém. Me mostra. Me leva. Me desafia. Amém. Você tem coragem de servir a um Deus que desafia? Porque querer a bênção de Deus é muito fácil. Mas ceder aos desafios de Deus não é tão fácil assim. Feche seus olhos nessa hora. Fala com o Senhor: Pai, eu quero chegar no nível dessa verdade. Ainda que eu tenha que ser desafiado, Senhor, eu quero chegar no nível dessa verdade. Eu sei, Senhor, que existe um rio. Eu não quero ficar à beira da praia somente. Eu não quero ficar achando tão bonito o curso das águas. Eu sei que existe um rio, Senhor. Mas eu quero estar dentro desse rio. O rio de Deus é o reino do Senhor. O reino do Senhor envolve rio. E Yeshua certa vez disse assim: o reino está dentro de vós. E ele também disse que o rio estaria dentro daqueles que crescem nele. Porque o reino e o rio andam juntos. Por isso que o Senhor
fala tanto de águas em eventos muito importantes na palavra dele. Quando a terra estava sem forma e vazia, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Yeshua disse: aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Rio e reino estão entrelaçados. Mergulha no reino, mergulha no reino. Fala com o Senhor qual nível você quer chegar. As circunstâncias me dizem que esse é o meu fim. Não se podia mais passar dali, chegou o fim. E o medo me diz que Yeshua se esqueceu de mim, mas eu sei, Yeshua não se esqueceu de mim. O profeta não foi deixado nas águas quando ele chegou no nível da cintura. Ele foi conduzido até lá, mas ele não foi esquecido lá. É porque naquele momento necessitava de uma decisão dele. Existem momentos na nossa vida que o Senhor nos conduz, mas existe um dado momento que o Senhor diz: agora faz tua escolha. Agora decide. Porque agora, nesse momento, eu não posso decidir por você. Mas eu sei, Yeshua não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Se coloque de pé nessa hora, querido. Levante suas mãos ao Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui. Eu fui conduzido a um rio nessa noite, eis-me aqui, Senhor. Mas eu sei, Yeshua não se esqueceu de mim. Seja usado nessa hora. Erga suas mãos ao céu. Seja usado nessa hora. Me diga: vem, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Mas eu sei, Yeshua não se esqueceu. eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim, Senhor. É por isso que eu estou ouvindo a tua voz nessa noite. Oh, Senhor, eu sei, Senhor, que existe cura para mim, Pai. Eu sei que o Senhor me ama.
sei que existe graça da tua parte na minha vida, Deus. Pois eu sei que tu me amas e jamais vai se esquecer de mim. Eu sei que existe um rio, eu sei que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais vai se esquecer de mim. Talvez você está aqui nessa noite e você está no rio, você está no reino, você foi conduzido, você tem caminhado, mas você está precisando de algo mais profundo da parte do Senhor, ou você tem sido desafiado mesmo por Deus a mergulhar. O Senhor quer derramar sobre a sua vida nessa noite algo especial da parte dele, para você prosseguir o seu trajeto. Há uma caminhada proposta da parte do Senhor para cada um de nós. E se você já caminhou até um determinado ponto, mas você tem sido convidado pelo Eterno a mergulhar, e você desejar fazer isso nessa noite, vem até o altar para você mergulhar no rio. Mas eu sei que Yeshua não se esqueceu de mim. Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus. Eu sei que existe cura que emana do teu coração e jamais. Estava tudo escondido para você, estava tudo oculto, mas o Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite. O Senhor não pegou o profeta e jogou ele nas águas. O Senhor oportunizou ao profeta mergulhar. O Senhor não pediu mais e falou: vem até aqui, porque é aqui que eu te quero. Não, o Senhor mostrou. Se o Senhor tem te mostrado um caminho no qual Ele quer que você ande, é decisão sua ir ou recuar. Mas se você deseja ir por esse caminho, que você possa sair do seu lugar e se humilhar diante do Senhor. Porque nesse rio, soberbo não entra, orgulhoso não entra, mas humilde ele não rejeita. Há um coração quebrantado e humilde eu não rejeitaria. Mas eu sei, Yeshua não se esqueceu de mim. Aleluia. Mas eu sei,
Yeshua não se esqueceu de mim. Diga isso, eu adoro o Senhor. Eu adoro, pois eu sei que existe um rio. Eu adoro, pois eu sei que existe cura. Eu adoro, pois eu sei que existe graça. Eu adoro, pois eu sei que tu me amas. De meu amor, ensina-nos a mergulhar. Vai se esquecer de mim. Ele jamais vai se esquecer de mim. Ele jamais vai se esquecer de mim. Obrigado, Senhor, pelos desafios do mergulho. Obrigado, Senhor, pelo nível da verdade. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor fez e projetou a casa de Israel, assim o Senhor também fez com todos aqueles que se uniram nessa aliança através do Mashiach Yeshua. Assim como o Senhor fez a casa de Israel para estar junto a Ti, unido, apertado na Tua cintura, no nível da verdade. Assim o Senhor faz com a vida de todos aqueles que foram comprados. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou ao ajuste. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou a andar na Tua cintura, na Tua verdade. O Senhor nos ajustou a Ti. Nós oramos, Pai, nessa noite, por todos aqueles que estão com as águas nos joelhos, por todos aqueles que estão com as águas nos tornozelos. Nós clamamos pela vida, Senhor, de cada um deles, para que quando as águas chegarem no nível de suas cinturas, eles não recuem, mas eles mergulhem e encontrem vida. Porque a Tua palavra diz que ao nadar, ao chegar do outro lado, tudo que tinha ali tinha vida. As árvores produziam, os frutos eram maravilhosos, porque estavam no nível da verdade. E a Tua palavra nos revela que aquele que não produzir bom fruto será cortado e lançado ao fogo. Frutos da verdade. Obrigado, Senhor. Nos leva, Senhor, já nesse nível, a produzir para o Senhor os frutos da verdade. Nos leva a falar dessa verdade. Nos leva a pronunciar com voz profética aquilo que estava escondido. Nos leva, Senhor, às fendas das rochas. Aleluia. Que você, amado e amada do Senhor, que já chegou
no nível de mergulho, decidiu mergulhar, esteja preparado para começar a ser enviado pelo Senhor às fendas das rochas. Aonde tem coisas escondidas, e você vai trazer a luz. Você vai ser usado para levar a verdade aonde ela foi escondida, para trazer luz aonde a verdade não serve mais para nada. Que o Senhor te levante, você que já mergulhou como voz profética. Você está dentro de um ministério profético. Que o Senhor use a tua boca. Que o Senhor te traga sabedoria e entendimento. Para que você também seja um condutor de vidas ao nível da cintura. Mas que você também não seja roubado e não perca o seu tempo. Porque nem Yeshua perde tempo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Cearei com ele e ele comigo. Mas aquele que se demora a abrir, fica como uma donzela de Cantares de Salomão. Quando decidi abrir, o noivo foi. Que o Senhor te dê sabedoria e entendimento. E que você continue mergulhando, mergulhando, mergulhando. Você está pronto para ser enviado à fenda das rochas? Aleluia. O Senhor tem preparado fendas para que nós possamos... Pode se sentar nessa hora. O Senhor tem preparado fendas para que nós possamos adentrar. Tem muita fenda com cinto de linho podre por aí.